Deixa eu dar bom dia para o nosso presidente Bolsonaro, nosso entrevistado a partir de agora. Muitos bons assuntos para tratarmos com o presidente Bolsonaro. Presidente, bom dia. É muito bom revê-lo por aqui, presidente. Bom dia, Pitoli. Obrigado pela oportunidade. Hoje eu vou deixar que você conduza a entrevista. Eu não vou começar a falar e ficar aí 5, 10 minutos falando de forma ininterrupta. Então você conduz hoje, Pitoli. Presidente, ouvi-lo é sempre bom, presidente, ouvi-lo é sempre bom, embora a gente tenha alguns assuntos que eu gostaria de tratar com o senhor. Quero passar, presidente, já elencando aqui alguns assuntos importantes. Sei que o senhor amanhã tem agenda em Belo Horizonte, sei que a gente precisa tratar da manifestação da Paulista no próximo domingo, tem a questão ainda envolvendo, né, a trama golpista e a cariação de ontem, enfim, tem aniversário do Partido Liberal, aniversário do PL, bons assuntos para tratar com o senhor. Mas quero começar com relação à agenda. Cronologicamente, amanhã o senhor estará em Belo Horizonte, tem encontro do Partido Liberal por lá amanhã, presidente? Eu vou estar lá o dia todo, vou almoçar com o vice-governador, porque o Zema não está em BH amanhã. E depois ter um evento no local fechado, né? Vereadores, prefeitos e personalidades. Vou estar lá sendo recebido pelo Domingos Sávio, né? Deputado federal, entre outros. E vamos lá bater um papo sobre o Brasil. A gente não pode parar de falar em política. Se nós quisermos mudar o destino do Brasil, tem que falar em política. E você sabe que eu tenho falado muito por aí, né? Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O que eu quero dizer com isso aí? Se você tiver uma maioria na Câmara e no Senado, você tem poderes absolutos. O Senado, por exemplo, o que decide lá? A votação de embaixadores, as agências. Tem agência que é vinculada ali ao Ministério, que tem mais poder do que o respectivo ministro. Manda mais. Então você decide, você indica o presidente do Senado. Então esse poder que a esquerda e outras entidades estão preocupadas com isso aí. Então esse crescimento, que no meu entender será bastante notado a partir das eleições do ano que vem, você pode começar a dizer que achou o ponto de inflexão e você vai fazer um Brasil diferente. Presidente, agora a gente continua preocupado com a saúde do senhor, né? O senhor segue nas agendas, sei que na sequência, semana que vem, depois da Avenida Paulista, a gente tem Balneário Camboriú na sexta, tem Florianópolis no sábado, aí de 9 a 11 o senhor vai estar em Rondônia, tem Cacoal, tem São Miguel do Guaporé, tem Ji-Paraná, tem Vilhena. Como é que está a saúde do senhor para enfrentar tudo isso, presidente? A agenda estava mais apertada. Você pode notar aí que eu estou com crise do soluço. Estou até bem agora, mas fica horas a fio, fico soluçando, não tem remédio para isso. Agora, essas agendas são importantes, um pouco de sacrifício da gente. Os 70 anos de idade pesam um pouco, mas vale a pena. Eu acho que amanhã em Belo Horizonte será um grande evento. Depois, na Paulista, a gente aproveita a oportunidade aqui, pede quem esteja nos ouvindo, né, que ajude na divulgação. Compareça, a pauta é justiça, liberdade e anistia. Não desistam. É o terceiro encontro que a gente faz na Paulista do ano passado para agora. Agora, alguns querem a solução de imediato. Você não vai ter. Agora, se jogarmos a toalha, fica pior para todo mundo. É sinal que o sistema venceu. Eu quero é que a democracia vença. Eu quero, quando se fala em anistia, né? Eu não sei por que a esquerda está contra a anistia, porque basicamente todas as anistias no Brasil, a esquerda foi a beneficiada. A última, uma das últimas, né, foi em 79. Ali foi iniciada gente que pegou armas, que explodiu carro-bomba, que roubou banco, que sequestrou aviões, que justiçou companheiros. Então foi deixado. O presidente Figueiredo deu essa anistia lá atrás e fez uma certa pacificação no Brasil. Aqui é a mesma coisa. A pacificação, no meu entender, virá dessa anistia. No meio militar, você tem noção do que é a liberdade. Porque você passa por cursos, por exercícios, até um recruta, né? E fica longe de tudo, às vezes, por uma semana. Ou quando pega uma cana no quartel, né? Por vezes se aplica uma prisão disciplinar no militar ali. Agora, geralmente, no meio militar, ou você está em exercício ou você cometeu alguma falha. Tá? Agora, essas pessoas que estão presas, não é?
não é apenas a Débora, né? Tem pessoas idosas ali, mais de 70 anos, com câncer, inclusive. A semana passada foi condenada uma mãe a 14 anos, com 7 filhos, 6 menores. Como é que essa molecada vai crescer sem a mãe em casa? Qual foi o crime dela? E negada a prisão domiciliar, né, presidente? É. Então, a pacificação passa por aí. Eu vejo alguns ministros do Supremo reclamando da questão da popularidade, da forma como eles são tratados nas ruas, tá? Quando vão, né? Agora, passa, na minha entender, a pacificação disso, até para o bem-estar da própria justiça, a questão da anistia. E a anistia é um ato privativo do Congresso Nacional, é um ato político e privativo do Congresso. Não é do Judiciário e nem do Executivo, é do Congresso em si. O Congresso tem esse poder e está previsto na Constituição. Então, quando a ameaça de tornar inconstitucional possível a anistia, você perde força dentro do parlamento. Eu faço o que posso aqui, converso com muita gente, buscando essa pacificação vinda da anistia e botando para fora. Eu não sei quantas pessoas temos, mais de 100 presos condenados atualmente. Temos algumas centenas que são refugiadas aí, em especial na Argentina. Trazer esse pessoal para cá, voltar à vida normal, passar uma borracha em cima disso tudo, tocar o barco. E o que é mais importante, né? Por que essa confusão toda? Não houve tentativa de golpe, Toller. Você pode ver. Vamos pegar as pessoas mais importantes nessa área. O atual ministro da Defesa, José Múcio, falou que não foi golpe. O ministro Jobim falou a mesma coisa. Ex-defesa e ex-supremo. E também o Aldo Rebelo falou a mesma coisa. O próprio Michel Temer, Sarney também falou a mesma coisa. Então você não pode partir do princípio. Em uma tentativa de golpe, que não cola. Presidente, mas essa narrativa que não cola mais, o senhor tem absoluta razão. A gente vem acompanhando os noticiários e diz, né, que é por pura perseguição, por ódio ao senhor, por ter destruído a vida de um ministro, enfim. Só que não se sustenta. O Brasil já entendeu que é uma perseguição, presidente. Olha, onde tem mais um capítulo nessa história, as devidas acariações, eu estou vendo na imprensa aqui, por exemplo, o próprio ex-comandante do Exército, que foi indicado por mim, dizendo que não houve pedido meu para manter o pessoal na frente dos quartéis. Agora, enquanto estava na frente dos quartéis, eu, presidente, não tivemos problema nenhum, zero problema. Tá? Agora, quando deixei a presidência, o Lula poderia, né, ter tomado providência para que os acampamentos deixassem de existir. Não fez. Porque, no meu entender, ele tinha um propósito. E esse propósito se concretizou no domingo, dia 8 de janeiro. Ou seja, ninguém dá golpe no domingo. Ninguém dá golpe desarmado, sem uma liderança, sem um núcleo financeiro, sem ter articulações com o parlamento, com parte da mídia e até de fora do Brasil. Então, nenhum desses ingredientes aconteceu. Igual você quer fazer um bolo. Não tem ovos, não tem fermento, não tem farinha de trigo. O que mais vai no ovo aí? Não tem maisena, então açúcar, então não tem bolo, pô. Você não tinha nenhum ingrediente para fazer o bolo, você não tinha nenhum ingrediente para dar um golpe. E se eu, vamos supor que Jair Bolsonaro quisesse dar um golpe, teria dado em 22, e não depois de nomear os comandantes de força e entregar o governo, que simbolicamente entreguei dia 30 de dezembro viajando, para fazer um ato de força no dia 8 de janeiro. Não tem cabimento isso. Presidente, ao mesmo tempo a gente sabe que existe, né, em toda essa perseguição, o objetivo é tirá-lo da disputa do ano que vem. Haja vista a questão envolvendo os embaixadores, a reunião com os embaixadores, né, o evento do 7 de setembro na Avenida Paulista, enfim, do Brasília. A gente vem acompanhando as narrativas construídas e a tentativa de tirá-lo de fato do páreo em 2026. E eu defendo, presidente, é uma defesa do Pittore, né, que se o senhor não estiver no páreo ano que vem, por uma decisão própria, o senhor tomou a decisão de não estar e indicar alguém, né, aí é uma decisão do senhor. Agora, caso de fato venha persistir a decisão de mantê-lo fora do páreo por algo que não se sustenta, entendo que é uma eleição que perde sentido para nós, presidente. Para mim é uma negação à democracia. O que é a democracia? Ela
é materializada pelo voto, auditável e com contagem pública. Assim se faz a eleição. Lá atrás, você pode ver, em 82, apesar da reação que as Forças Armadas tinham para com o Brizola, ele foi eleito governador do Rio de Janeiro. E foi respeitado tudo isso aí. Agora, o contrário, você pode ver as pesquisas, sempre bota um pé atrás no tocante à pesquisa. Mas aí as pesquisas estão me dando eu, o mais competitivo, e derrotando o Lula por ocasião das eleições. Depois vem os outros nomes ali para baixo. Então, tirar a gente do páreo por intermédio de inelegibilidades ou condenações absurdas, isso é conhecido como lawfare, ou seja, o ativismo judicial. Aconteceu na França, a Marine Le Pen está inelegível acho, por 5 anos, na Romênia a mesma coisa, nos Estados Unidos quase conseguiram tirar o Trump do, da cena eleitoral, e comigo aqui no Brasil. E não é só comigo, outras pessoas também, como por exemplo o Eduardo Bolsonaro, talvez ele tenha dificuldade, porque ele está no inquérito. Depois que ele resolveu ficar nos Estados Unidos, quando ele resolveu ficar em definitivo, no mesmo dia o PGR falou que não tinha nada contra ele, o ministro Alexandre de Moraes arquivou, não tinha nada contra ele, mas nos dias seguintes, depois, quando ele começou a falar das possibilidades de sanções aqui no Brasil, para quem não respeita a liberdade de expressão, e também pelo fato de eu ter mandado recurso meu para ele foi incluído no inquérito específico para ele. Ele está tentando contra o Estado Democrático de Direito, conspirando contra instituições aqui no Brasil. 12 anos de cadeia. Ou seja, não sabe o que vai acontecer com ele, mas ele pode se tornar inelegível. Assim como outros 25 parlamentares, né? Parlamentares de ponta, de nome. É o Gaia, é o Nicolas, é o cabo Gilberto, lá da Paraíba. São 25 nomes por ocupar a tribuna da Câmara. Estão em inquéritos. Lá daqueles inquéritos lá específicos do ministro relator, né? Então eles podem, mais tarde, um pouco, ser condenados, essas pessoas, não vão para a cadeia, mas enquanto estiver valendo aquele prazo da condenação, ele perde os direitos políticos, não disputa nada. Presidente, e coincidentemente, muitos dos nomes já sinalizados, inclusive pelo senhor, para uma disputa para um Senado em 2026, né? Esse último nome foi do Carlos, né? Eu conversei com ele, eu falo pelo PL, eu não falo para outros partidos, não, tá? E decidimos aqui que ele poderia ser candidato ao Senado por Santa Catarina. 2 dias depois, ele foi incluído na BIM paralela. Está vendo agora na imprensa especial, né, que o governo federal está gastando dinheiro para monitorar desafetos políticos. Tá? Isso está acontecendo. Então, esse processo todo, juntado com que o Supremo decidiu prorrogar a validade dos inquéritos até 2026, é sinal que eles vão estar ativos nessa questão. Eles vão, não é que vão, né? Estão demonstrando que essas pessoas com potencial para o Senado vão ter problemas com a justiça. Isso também é negação à democracia. Eu nunca falei que queremos um Senado forte para qualquer outra medida de força. Eu quero um Senado forte para reequilibrar os poderes e que nós possamos falar então que o Brasil é um país democrático, que vai respeitar a sua Constituição, que a liberdade de expressão será respeitada, tá? Que essa liberdade junto às mídias sociais seja para valer. Você pode ver, você pega um blogueiro qualquer, ou ativista aí, né? Se ele começar a escrever coisas que não condizem com a realidade, o pessoal abandona, como nós temos várias pessoas que foram abandonadas, mudaram de lado, né, sem motivo nenhum, e foram abandonadas. Agora, os outros, que têm uma certa coerência, né, vão ser mais do que mantidos, vão ser fortalecidos. É isso que nós queremos. A democracia é a convivência pacífica de opiniões contrárias. Presidente, o senhor mencionou na saída do governo que o governo Lula cairia de podre.
O senhor imaginou que ia tão rapidamente assim? Né? A gente está ainda há 1 ano e meio do fim do governo e o Brasil destruído. E como seria, né, a volta do senhor em 2027, que é o nosso desejo, a gente está aqui orando por isso, né, com o Brasil arrasado, terra, né, devassada como está agora? Como seria assumir uma presidência novamente, só que nessa situação? Duas coisas, né? Só não caiu de podre há mais tempo, porque tinha muita gordura do nosso governo. Deixamos muita coisa contratada. A economia no verde. Entregamos o governo com 54 bilhões em caixa. Ou seja, isso tudo fez que o governo tivesse uma sobrevida. Hoje, por exemplo, né, o governo gastou, além do previsto, 300 bilhões de reais. É uma conta que alguém vai pagar. Esse alguém é o povo trabalhador, não há dúvida. Tá? Você vê, foram 24 medidas do atual governo para aumentar impostos ou criar impostos. Ninguém aguenta isso. Nós demos um exemplo contrário lá atrás. Diminuímos a carga tributária. Tá certo? Então, esse dinheiro gasto aí sem qualquer responsabilidade vai impactar em quem assumir o governo em 27. E assumir 27, vai ter que tomar algumas medidas salgadas, porque a nossa dívida já está em 9 trilhões de reais. Isso dá só de juros mais de 2 bilhões por dia. Como é que você vai sanear? Eu tenho umas propostas. Está do meu lado aqui o Saxida, né? Trabalhou lá com o Paulo Guedes, depois foi ser ministro das Minas e Energia, que tem falado muito bem sobre isso. 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos, fala aqui, vamos lá. Como é que recupera? O Saxida está aí? Saxida, abraço, querido. Seja bem-vindo. Obrigado pela gentileza, obrigado, presidente. Bom, para recuperar a economia brasileira, primeiro é serenidade. Muita serenidade, uma equipe econômica experiente, o apoio do presidente, o apoio do Congresso Nacional e sem atropelos. O que você precisa é da previsibilidade. Vamos colocar um teto para a dívida pública, para todo mundo ver aos pouquinhos como nós vamos fazer esse ajuste. O governo é um grande transatlântico. Então a coisa tem que ser devagar, com previsibilidade, sem atropelo e, acima de tudo, reduzindo impostos. Porque quando você reduz o imposto, você deixa dinheiro com o povo, o dinheiro gira, é o empresário. É isso que nós temos que fazer, melhorar os marcos legais para dar previsibilidade e segurança jurídica ao investimento. Ou seja, nós temos que fazer exatamente aquilo que a gente já fez. E tão resultado está dando que você teve o crescimento aí de 2023, 2024, justamente pelo que o presidente falou, pela gordura que nós deixamos. Então, o povo brasileiro pode ficar tranquilo com o presidente Bolsonaro e com uma equipe econômica experiente, com muita previsibilidade e serenidade, tem conserto a nossa economia. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, Saxida. Presidente. Vitória, pois não? Não, presidente, a gente preocupado com isso está, porque a gente sabe que esse processo, né, de derretimento, de destruição do Brasil, traz consequências para o próximo, né? Quem assume é que vem com a medida austera, amarga, e a população tem uma certa dificuldade de entender isso. É só olhar para a taxa de juros, que o senhor praticou durante o seu governo, o Banco Central praticou durante o seu governo, e hoje com a maior taxa de juros da história, né, dos últimos 20 anos, com 15%. Ou seja, as medidas terão que vir, né, e certamente serão amargas. E a população vai ter que compreender, mas para isso a gente tem muito que lutar antes para cumprir com os objetivos e vê-lo elegível, vê-lo disputando a eleição, vendo, quem sabe, e eu não sei se isso é possível, que a gente tenha de fato o voto impresso, a contagem pública de votos, que é uma pauta tão cara para o senhor e há tanto tempo, né, presidente? Olha, todos têm que confiar no processo eleitoral. Vai ter um projeto que infelizmente passou na Câmara, está no Senado, prevendo 7 anos de cadeia para quem duvidar do sistema eleitoral. Porque não é dessa maneira que você fala em democracia. Você pode desconfiar, tem. Tem cara que não confia na Bíblia, não confia em Deus. Paciência, né? Agora ninguém pode ser preso por causa disso. Você pode ver, quando se fala em economia, não é só uma medida amarga, não. Eu estava conversando com o Saxida, tem um artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que toda vez que você, porventura, diminua ou zero imposto, tem que achar uma outra fonte alternativa para cobrir aquilo lá. Que eu vou ter que conversar com o Saxida. Tem certos impostos que são abusivos. Você tem que ter o poder para diminuir
sem buscar uma fonte alternativa. Não tem cabimento isso. Agora, gostaríamos de não fazer certas coisas, ser obrigado a fazer. Quando se fala em privatização, por exemplo, no meu entender, é essencial. O que seria do Brasil ser uma Caixa Econômica Federal por ocasião da pandemia, por exemplo? Né? Lá atrás, alguns falavam em privatizar a Casa da Moeda. Eu falei, não. Quem vai ganhar uma licitação para imprimir papel? A China, por exemplo? Não tem cabimento. Tá? Então, a privatização tem que ser aquelas necessárias e algumas coisas tem que ficar na mão do Estado. Agora, é que eu digo, uma arma de fogo na mão de uma pessoa de bem ou de um policial, ela tem a sua utilidade. Na mão de um marginal, é completamente diferente. Assim são as estatais. E nós temos, me entender, como fazer um bom plano de privatização, mas daquilo que é supérfluo, vamos assim dizer. E vamos tocando o barco. Não pode aqui continuar entregando o Brasil para outros países, e em especial a China. Não tem cabimento isso aí. Então a China está jogando muito pesado aqui no Brasil. Tem um encontro agora do G7, ou do BRICS, se não me engano, vai ter. Do BRICS agora, o Xi Jinping não vem para cá. Ele não precisa vir. Final do ano passado, ele conseguiu 37 acordos e memorandos que o Brasil entrega tudo para a China. Por isso aquela confusão, né, que bateu no Eduardo Bolsonaro, porque ele ia para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele falou para mim, lá não, esses acordos não passarão. Dessa forma como proposta, não passarão. E acordo, você não pode fazer ajuste. Igual um projeto de lei, você muda aqui, emenda lá, e tudo bem. Acordo é sim ou não. E há um interesse forte da China nesses acordos. Que, inclusive, a imprensa brasileira, a imprensa nós conhecemos, não divulga. E é o nosso patrimônio que está indo embora. Então você tem que preservar isso aí, pô. Olha o que estão fazendo com o agro, né, presidente? O agro, no meu entender, está complicado. Eu tenho conversado com o Celso Ricardo, que é um consultor e um profundo conhecedor dessas questões do agro. Segundo ele, a dívida do agro ultrapassa R$ 1 trilhão. O governo não dá qualquer apoio, qualquer sustentação, muito pelo contrário, ataca o agro. Até aquela coisa de criança, né? O agro é fascista. Isso é coisa de criança, mas o presidente, por falar sobre isso aí, é um balde de água fria em cima que ele está produzindo. E a vida do homem do campo, eu já tive uma experiência em 1980, já se vão aí 45 anos, onde eu e mais 2 colegas plantamos lá 30 hectares de arroz. E ralamos muito para perder pouco. Então, quem está no campo tem sempre o risco enorme, né, da falta chuva, chover demais, uma nova praga. Então a vida deles não é uma vida tranquila. Eles trabalham de domingo a domingo. Não tem feriado de carnaval, sábado, domingo, tem que trabalhar o tempo todo, 24 horas por dia. Tá? O agro, que é uma referência nossa para o mundo todo, começa cada vez mais a ser desestimulado. Hoje em dia, por exemplo, se esse cara que na Mega Sena em 110 milhões, então você vai pegar parte de dinheiro e comprar uma fazenda, não vai. A insegurança jurídica, né? Sim. Hoje em dia, a tua terra, em qualquer lugar do Brasil, pode aqui o governo federal dizer que aquela terra lá é terra indígena. Ah, mas eu tenho título de propriedade de 40 anos. Não interessa, só é terra indígena, acabou. Olha o que aconteceu lá. A Pitereua, por exemplo. E ele está há 40 anos com título na mão. Foram dispersados, mandados embora. No meu governo, você não viu eu demarcando uma só terra indígena, um quilombola, uma APA, um novo parque nacional. Porque isso tudo é pressão de fora, dinheiro de ONG, em grande parte, você trabalha aqui dentro. Sim. E as demarcações, cada vez mais, inviabilizam você trabalhar o agro. Tem uma reserva em Mato Grosso, me fugiu o nome da rodovia aqui, quando chega numa reserva, que ela parece uma elipse bastante alongada, né? O asfalto vai, depois continua na frente, né? 50 quilômetros da reserva, o asfalto não pode passar. Em consequência, né? O asfalto não passa, metade do ano chuva, não passa ninguém ali. Então, está sendo feita, né,
uma rodovia que contorna essa reserva indígena. Em vez de você asfaltar 50 quilômetros, você está asfaltando 140. Ou seja, 90 km para ir, 90 para voltar, um bitrem, mais ou menos, cada 2 quilômetros, um litro de diesel. Você vai gastar mais 90 litros de diesel para levar uma carga ali do coração ali de Mato Grosso até lá em cima, um porto de Miritituba, por exemplo. Tá? Então, isso tudo é problema. Você consegue. Presidente. Mais barato você. Presidente, e o senhor sempre usou das redes sociais, inclusive até para a própria campanha que trouxe a campanha de 2018. Carlos, né, e o senhor usaram das redes sociais para aquela eleição, uma eleição que a rede social foi decisiva. E nós temos também, durante o governo do senhor, nas suas lives, a oportunidade de ouvi-lo com relação aos seus feitos, quando o senhor colocava ali ao seu lado, né, ministros, né, e pessoas de outros setores do governo para contarem os feitos, ali que nós tínhamos acesso às informações, porque a velha imprensa não dava espaço para as realizações do seu governo. E a gente sabe que agora tem o Marco Civil da Internet, em especial o artigo 19, né, passando por um momento difícil ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe também que o foco é, sem dúvida alguma, diminuir o impacto na rede de quem só tem a rede para se comunicar. Como é que a gente pode esperar, né, uma campanha para 2026 com uma rede social censurada? Em 18, isso aqui decidiu eleições. O marqueteiro ali, que chama marqueteiro, mas foi um trabalho bastante consciente do meu filho Carlos, né? Ele trabalhou bastante do meu lado. A gente fazia live lá de casa, naquele tempo era Facebook. Na reta final, eu tinha em média 400 mil pessoas me assistindo. E foi o diferencial. Também, a facada, né? Aquela facada que não foi perfeita, né? Segundo vi, ato falho de uma liderança de esquerda, dizendo que foi um erro deles, aquela facada, né? Acabou colaborando para a eleição nossa. Eu vi o Haddad um dia falando que eu fugi dos debates de 2018. Pô, estava me recuperando uma facada onde perdi 10 centímetros de intestino e a facada furou um lado da mesentérica. Ou seja, foi um milagre a minha sobrevivência. Eu não queria que eu fosse debater aquele estado de saúde complicado meu, né? Como até hoje tem consequência, né? Estou soluçando aqui, o pessoal deve estar percebendo, né? Eleições no ano que vem. Um grande aliado nosso, né? O do mundo livre é o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que lá ele pune quem não respeita a liberdade de expressão. Tá aqui a primeira emenda deles. E, obviamente, por que eles defendem isso? País democrático, tem liberdade de expressão, ele pode fazer negócio. Ele não faz negócio com a Coreia do Norte, não faz com Cuba, e praticamente não está fazendo com a Venezuela também. Então a liberdade de expressão é bom para todo mundo. Você vê lá no Irã uma parte da população comemorando o que está acontecendo lá. Por que eles veem? A possibilidade da derrubada dos ayatollahs e voltar a uma democracia como existia há 40 anos. Né? Então é isso daí que. Agora, quando eu falava enquanto presidente de liberdade, muita gente zombava de mim. A liberdade é igual o sol, todo dia vai nascer. Viu que não é? E se mira hoje em cima da liberdade de expressão. Então, qual você, Tito? Você já sofreu em outras emissoras aí pela sua maneira de ser. São poucos órgãos de imprensa que são livres, como vocês, a Oeste, e outros poucos por aí, né, que resistem a isso aí. Se, de acordo com a decisão final do que o Supremo já decidiu, realmente vai ser complicado as eleições do ano que vem. Ou se prepara o ambiente, se o Lula vier candidato, ele ser reeleito. Porque não vai ter contestação. Na minha campanha, eu fui impedido preventivamente de ligar Lula a ditadores como Sim. Maduro, como Ortega na Nicarágua, tá certo? Presidente. Eu não podia botar o Lula com o gol do CPX lá no Complexo do Alemão.
Eu não podia mostrar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Aquela alocução dele também, certas vezes, falou justificando o roubo de celular. Ele não podia mostrar a imagem de 7 de setembro. Não podia mostrar nada. Inclusive, tem uma preventiva para mim, né? Que eu não podia baixar o preço do combustível. Eu jamais baixaria o preço do combustível, como a Dilma fez lá atrás, na canetada. Sim. Nós baixamos, tirando os impostos federais, do diesel, da gasolina, do etanol, do gás de cozinha, e botamos um teto no ICMS, com o parlamento do nosso lado. Que, por exemplo, tinha estado que cobrava até 34% de ICMS, botamos um teto 17%. Para falar sobre esse assunto aqui, ninguém melhor que o Saxida aqui. Eu quero só convidar os ouvintes da Ouro Verde para a seguinte reflexão. Quando eu assumi como ministro de Minas e Energia, o preço do barril do petróleo estava $126. Quando nós saímos do governo, o preço do petróleo estava entre 90 e $100. E o preço da gasolina estava abaixo de R$ 5. Hoje, o barril do petróleo está $70. A gasolina está acima de R$ 6. Sim. Então fica aí a reflexão para vocês verem o que foi feito com o presidente Bolsonaro. E o Temer pegou a Petrobras com uma dívida próxima a 900 bilhões de reais. O Temer pagou a parte dessa dívida, eu paguei outra parte, sobrou ainda, mas pelo que eu estou vendo, essa dívida não está sendo abatida, está congelada lá. Exato. Vai sobrar para quem assumir 27 pagar essa dívida da Petrobras. Presidente, voltando a 2018, o senhor eleito pelo PSL, passa um tempo sem partido, ainda durante a sua gestão, na condição de presidente, o senhor passou um tempo sem partido e se candidata em 2022 pelo Partido Liberal, pelo PL, transformando o PL no maior partido do Brasil. Naquele momento, salvo engano, 99 deputados federais eleitos, enfim, aí diversos senadores, salvo engano, 15 senadores, salvo engano. Na eleição de 2024, fortalecendo o nome do partido em prefeituras e câmaras municipais Brasil afora. E hoje esse partido completa mais um aniversário. O que o senhor tem a dizer para todos que compõem, que estão vivendo esse partido, né, o PL que o senhor ajudou na eleição de 22, repito, e também na eleição de 24, a transformar esse no maior partido do Brasil, presidente? Olha, foi um trabalho difícil escolher um partido, né, para disputar a reeleição. Em 22 tinha que ter um partido. Então, conversei com vários partidos. Foi decidido para mim, o meu irmão, que mora em Miracatu, o Renato Bolsonaro, eu ia para o PL. Ele estava no PL. Conversei com o Valdemar. Nós fomos apresentados um para o outro, né, com seus defeitos. Eu costumo brincar, Valdemar, eu tenho bafo de leão, você tem chulé. Dá para a gente casar? Dá. E combinamos. O Valdemar tem cumprido tudo, ao pé da risca. Ele me incumbiu de decidir nos 26 estados de DF a eleição para o Senado. O deputado federal, estadual, o governador passa aí pelos respectivos presidentes estaduais do partido e o próprio Valdemar da Costa Neto. E assim estamos trabalhando. Tá? A gente espera, nós fizemos 99 federais da última vez, está contando com um número próximo a 130 para as eleições, e das 54 vagas, nós vamos fazer, juntamente com outros partidos de centro e centro-direita, a gente vai, das 54 vagas, espera fazer pelo menos 40 vagas. Somando do pessoal da legislatura anterior, a gente vai ter uns 55, 56 senadores que realmente estejam comprometidos com o futuro do Brasil lá do Senado Federal. Isso é uma grande jogada. Então eles têm que jogar, eu chamo o War, né? 40 anos atrás eu jogava o War. Cada 10 partidas que eu ganhava 9. Por quê? Paciência, estratégia. Vai conseguindo um passo de cada vez. Não tem estado, por exemplo, não temos condições de fazer governador. Então vamos tentar uma vice. Não vamos lançar um candidato só para marcar posição, não interessa. Quanto ao Senado, em alguns estados, nós não temos como chegar lá. Eu vou pegar aí o União Brasil, o PP, o PSD, o PR, que tem conversado conosco não de forma ainda muito aprofundada, que eles estão um pouco longe, né? Mas já nos sinalizamos dessa maneira.
A gente não vai lançar, por exemplo, 2 candidatos em cada estado. Vai lançar um, e alguns poucos estados vão lançar 2, mas em outros estados não vamos lançar nenhum. Vamos brigar por uma primeira suplência para nós. Ou seja, deu tudo para nos fortalecer o ano que vem. Lógico, o governo vai jogar pesado, vai ter a tal da lawfare, com toda certeza, vai continuar. Que eu ativido o judicial para tirar certos candidatos do pleito, como até o momento estou fora, né? Reunir com embaixadores é complicado. O Lula se reuniu na sua campanha com líderes lá do Complexo do Alemão. E esses líderes só chegam, só assumem, só são eleitos, porque o tráfico permite que eles sejam candidatos. E tem a sua ligação lá com o tráfico. Tem, infelizmente, a maioria tem. Então, a gente espera paciência, a gente espera que o povo confie na gente. Sim. Aqueles que me criticam, né? Eu estaria muito bem do outro lado. Sim. Eu resolvi ficar do lado mais difícil, que era o lado da verdade, da responsabilidade, de poder andar pelo Brasil e praticamente ninguém me apupar ou dirigir um palavrão, seja o que for. De vez em quando acontece, né? Sim. Mas mais de 90% das vezes não acontece nada. Muito pelo contrário, o pessoal gosta de bater um papo com a gente, Sim. tomar um café, tomar um caldo de cana, comer um pastel, trocar uma ideia, como por exemplo amanhã, eu tenho certeza, vai ter um público enorme lá em Belo Horizonte, como um apelo mais uma vez que está nos assistindo aqui, Paulista de 29, eu sei que é fim de mês, o pessoal está sem dinheiro, vai com sacrifício, um transporte solidário, em vários locais do Brasil está tendo transporte solidário, como em Copacabana, por exemplo, tem uma senhora lá que está organizando os seus ônibus, tá? E a presença de vocês é muito importante, pô. Vocês vão fazer parte, se Deus quiser, dessa grande vitória nossa, não é minha não, de todos nós, por questão das eleições do ano que vem. E você, com os poderes equilibrados, você pode aprovar uma anistia e ela ser mantida, só pela força do Congresso brasileiro, tá? É por isso que a gente vai lutar, viu, presidente? Pode ter certeza disso. E desejando amanhã sucesso lá em Belo Horizonte, viu, presidente? Nesse encontro que realmente consiga atingir os seus objetivos ali. A gente vai estar na Paulista no próximo domingo, né? Não só para cobertura, mas também para atendendo a sua convocação, é que eu tenho dito todos os dias, eu tenho veiculado o vídeo do senhor aqui todos os dias fazendo convite, porque eu entendo que é uma convocação, né? E era numa só que a gente tinha que atender e lotar a Paulista, norte do Paraná, sul Fluminense, sul de Minas, interior paulista, tem que lotar a Avenida Paulista no próximo domingo, é um compromisso que a gente tem que assumir com o senhor, presidente. Desejando a plena recuperação para o senhor, que esse soluço vá embora. O presidente disse que, minha avó dizia que tomar susto passa, né, o soluço. O Andriele está aí do lado, o senhor não... Já olhei para a cara dele aqui. Mas não assustou, presidente? O Andriele é conhecido como corpinho de 30, cara de 80. Eu pensei que o senhor tivesse... O Andriele está aí, é só olhar, já assusta e já acaba com o soluço. Brincadeira, presidente. Saúde para o senhor, presidente. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado. Cuidar desse presidente aí, né, querido Jair Messias Bolsonaro, e domingo a gente vai atender a convocação do presidente. Abraço, presidente. Muito bom. E até em respeito a essa situação, a gente abreviou a conversa para poder respeitar esse momento. Esse soluço deve ser insuportável, né? Porque dá para imaginar o quanto dói, dá para imaginar o quanto isso incomoda. Né? Um homem que há 2 meses reconstruiu a parede abdominal, dá para ter uma ideia, né, disso? Dá para ter uma ideia? Bom, mas enfim, tá aí a convocação, hein? Amanhã, Belo Horizonte. No domingo, na Avenida Paulista, a gente vai se encontrar, tem transmissão da Auriverde a partir do meio-dia. A gente vai estar nessa cobertura completa, repito, domingo, dia 29, a partir do meio-dia, às 2 da tarde. Bora pro caminhão acompanhar com todos os detalhes, quem vai passar por ali e todas as falas, inclusive pastor Silas Malafaia, que amanhã vai estar aqui conosco, e certamente fechando com o presidente Bolsonaro, repito, próximo domingo, na Avenida Paulista.